Olá, seja bem-vindo aqui ao Crente Podcast, mais um episódio começando. Meu nome é Rafael. Quero convidar você a se inscrever no canal. Se é a primeira vez que você está chegando aqui, se inscreva, porque aqui nós temos testemunhos todas as semanas. E além disso, falamos sobre libertação, sobre batalha espiritual. E hoje será um desses temas aí. Você que gosta do tema libertação, fique aqui, porque hoje eu estou com a Cléo Araújo. Ela é conselheira do ministério da pastora Tânia Tereza e também discípula dela, né? É um prazer enorme estar aqui com ela hoje e eu quero que vocês já conheçam ela. Antes de eu dar aqui os avisos, quero chamar aqui a Cléo. Cléo, seja bem-vindo aqui no Crente Podcast pela primeira vez, né? Sim, obrigada, Rafael, pelo convite e também pela oportunidade de compartilhar um pouco daquilo que o Senhor tem ensinado. Cura é um lugar que a gente tem que conhecer, né? É verdade, é Não tem verdade, é como a verdade. gente nós levarmos alguém no lugar que nunca tivemos. É verdade. Esse tema de hoje, que é a orfandade, são é, pessoas que passam por isso, né? Eles enfrentam muitas guerras espirituais, né? Se sentem abandonadas, não rompem na vida em muitas coisas. Existem situações aí que você que atende muitas pessoas, né, no ministério da pastora Tânia, Uhum. viveu e tem muita experiência acerca desse assunto, né? Você atende bastante pessoas nesse sentido? Sim, a orfandade espiritual é a ferida dessa geração. E, na verdade, quem saiu desse lugar fui eu, né? Eu vivi isso, eu vivi a ferida da orfandade espiritual. Rafael, quando eu me converti em 2013, eu tive um encontro muito profundo com Deus. Desde quando eu me converti, nunca me afastei da presença do Senhor, mas eu vivia como serva. Vivia como serva, então eu já entrei na igreja, em pouco tempo eu já tinha cargos, responsabilidades, e o Senhor era o meu Senhor amado, mas eu estava dentro da igreja, mas eu não me sentia pertencente. Hum, hum, E então, como um servo, o sentimento que eu tinha é que eu tinha que ser encontrada por Deus em todo tempo fazendo alguma coisa. uhum. O servo ele precisa ser encontrado trabalhando, então eu fazia muita coisa, eu jejuava muito, eu orava muito, mas sem maturidade espiritual, né? Então, durante a minha caminhada, eu fui ferida, feri muitas pessoas também, mas eu recebi essa cura, né? Então foi onde o Senhor começou a me ensinar sobre esse tema. A pessoa que está com um espírito de orfandade, quais são os sintomas dela, o Cleo? Para a gente fazer um panorama geral para quem está começando agora, entender quais são os problemas espirituais que essa pessoa tem. Primeiro eu vou explicar o que é a orfandade espiritual. A orfandade espiritual, Rafael, é uma perseguição por um espírito de rejeição. Nós sabemos que o reino espiritual, ele é uma ambiguidade de reinos. Existe o reino das trevas e também existe o reino da luz. São ministérios opostos que militam um contra o outro. E nós recebemos o espírito de adoção. Quando nós confessamos Jesus, recebemos, nos batizamos, nós cumprimos princípios espirituais e isso nos torna filho de Deus. E a Uhum. palavra diz que o Espírito Santo ele habita conosco nessa casa. Mas como filhos de Deus, quando uma pessoa ela tem essa perseguição da orfandade espiritual, esse espírito de rejeição que pode entrar por várias portas, ele está do lado de fora. E mesmo estando do lado de fora, ele consegue fazer um estrago. E os sintomas é rejeição, o sentimento de não pertencimento. Então, um filho dentro de uma casa, ele está dentro dessa casa, desse lar, dessa família. Os pais podem demonstrar amor de várias formas, mas esse filho, ele não consegue se sentir pertencente. E até uma certa idade, até geralmente 12 anos, que ele ainda está nessa tutela dos pais, os pais conseguem ter controle com eles, né? Mas depois, quando
começa a responsabilidade pessoal, os sintomas eles começam a ficar mais fortes, né? Mas os sintomas são rejeição, rebelião, rebeldia, insubmissão, dependendo da forma que essa pessoa ela foi gerada, rebeldia. Então E quer dizer então, que quando ela é criança não demonstra muito. Na inf- depende. na in- Tem ele se fortalece mais na isso. fase adulta, fica mais forte, Exatamente, porque evidente. aí entra a responsabilidade pessoal da pessoa. Eu Hum, comecei a observar isso nos padrões de atendimento. Então, eu falo uhum. assim, ai, meu filho fez tal idade, depois disso transformou. Não é, porque já começou a entrar a responsabilidade pessoal. Porque existia perseguição espiritual, não foi tratada, aí a pessoa começa a ter responsabilidade pessoal dos pecados. E aí começa a se intensificar esses sintomas. Entendi. É, é, eu acredito que todos nós tivemos algum tipo de rejeição na infância, né? Até mesmo os nossos pais foram perfeitos em tudo. Às vezes pessoas ali na infância tiveram assim, os pais tiveram relação assim, vamos supor, com o mundo das trevas. Uhum. Só que existem pessoas que às vezes foram palavras que foram jogadas para ela, né? E às vezes a pessoa carregou aquilo para a vida dela, guardou aquilo. E isso tem causas espirituais depois ali na fase adulta, né? Sim, mas eu vou até mais além. Estudando a palavra de Deus, Rafael, nós aprendemos que as percepções espirituais começam no útero, começa no ventre. A Bíblia nos ensina isso, nos mostra, nos revela isso. Um exemplo é a história de Jacó e Esaú. Raquel começa a passar mal, Rebeca começa a passar mal, e ela pergunta para Deus, o que está acontecendo? Se é assim, então, por que vivo eu? E Deus fala, tem duas nações no seu ventre. Então, esse conflito espiritual de duas nações começou dentro do ventre de Rebeca. Quando Esaú nasce, Jacó está grudado no pé dele. Então, assim, cientificamente, essas crianças, elas não têm esse cérebro tudo formado, células, para, digamos, lutar dentro de um ventre, mas há uma percepção espiritual. O conflito começou dentro do ventre, e hoje quem são, né, esses povos? Jacó é o pai de Israel, e Esaú, ele é o pai dos povos árabes. Hoje, ali na região de Petra, né, são povos árabes misturados que hoje estão em conflito, estão em guerra. E outra referência, que inclusive a pastora Tânia cita muito, é sobre a persão espiritual que João Batista teve. Na verdade, no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, versículo 15, está escrito que João Batista, ele seria cheio do Espírito Santo desde o ventre. Quando Maria chega e salda Isabel, a palavra de Deus fala que a criancinha salta de alegria. E Isabel é cheia do Espírito Santo. Então, o que João Batista sentiu ali foi uma percepção espiritual. Então, quando uma pessoa ela está sendo gerada, a nossa vida espiritual começa quando Deus ele envia o Espírito para a Terra. Se você pesquisar na internet, tem muitos vídeos sobre isso. Quando o espermatozoide ele encontra com o óvulo, há uma explosão de luz. E nós cristãos acreditamos que é o Espírito, quando Deus ele envia o Espírito para a Terra. Né? Então, quando um casal, se não for uma gravidez planejada, se foi o resultado de uma noite, se foi algo irresponsável, digamos assim, duas pessoas muito jovens, é considerado aborto, ao desejo, a sentimentos, a mulher ela começa a sentir medo. Então, a criança já começa a ter essas percepções espirituais. E o espírito e a alma vêm prontos por Deus. Deus envia tudo pronto. Então, a alma já tem essas percepções espirituais. Então, muitos comprometimentos espirituais começam no ventre, né? Quando nós nascemos, né? Então, dentro do ventre, então, já começa ali algo espiritual que vai causar uma consequência ali na fase Sim. adulta da pessoa. Eu vou te dar um exemplo.
A gente não revela o nome das pessoas, né? Nós temos Uhum. um sigilo, né? Mas algumas pessoas, elas autorizam nós falarmos o caso, mas não citar o nome delas. Uhum. Mas eu atendi uma mulher que ela tentou o aborto. Ela tentou contra a vida da filha dela. Ela tomou um remédio para abortar, só que não aconteceu. E esse remédio, quando ele não aborta, ele deforma. A criança nasce com muitas deformidades, anomalias. E pela misericórdia de Deus, essa criança não nasceu com nenhum problema. E eu tive oportunidade de conversar com as duas, mas essa moça, ela tinha uma perseguição por um espírito de morte, ela sofria acidentes frequentes, ela tinha um gatilho, assim, emocional muito forte em relação a medicações, ela fez uma cirurgia, ela passou mal, então essa moça, ela sofreu um atentado da própria mãe dentro do ventre da mãe. Então, tem orações que precisam ser feitas apresentando já todos os dias que a pessoa viveu dentro do útero, Uhum. para que ela seja tirada desse lugar por conta de palavras, decretos de morte, que possa ter sido lançados ali por palavras, né? A Bíblia diz que, as Escrituras Sagradas dizem que o poder da vida e da morte está na língua, né? Está na nossa boca. Então, tem casos de libertação que precisa ser apresentado desde o ventre. Uhum. E aí esse é um abandono que já acontece desde o ventre da mãe ali, né? E esse... Só que daí existe um processo, existem muitas pessoas que estão nessa situação. E às vezes eu vejo os comentários ali nos vídeos e as pessoas falam que, mas o que eu faço, né? Porque às vezes não é nem ensinado na igreja. Sim, A pessoa está passando por aquilo, vivendo uma situação complicada, às vezes ora, busca, jejua, está ali nos pés de Cristo, já confessou a Cristo como Salvador, crê em Jesus Cristo, mas ainda continua vivendo num bloqueio, algo que... Mas às vezes ela não encontra ali na comunidade em que sim, ela está, né? E aí é muito comum, eu vejo isso, eu acredito que você vê muito isso também, eu vejo isso nos comentários, né? Mas como que a pessoa nessa situação, ela pode começar a buscar o conhecimento para ela ali, né? Porque diante disso daí, sem você conhecer, sem você fazer, entender tudo aquilo que aconteceu na sua vida e poder ali fazer o processo de libertação, não tem como, né? Se não vier voltar atrás e fazer um mapeamento daquilo, né? sim, sim. O mapeamento, ele é importante, mas uma coisa que eu aprendi com a pastora Tânia, quando nós não sabemos, nós conseguimos identificar pelos sintomas. Os sintomas é o quê? Você tem uma perseguição por espírito de morte, essa pessoa, ela pode sofrer ataques de enfermidades, acidentes frequentes, né? Como eu tinha dito agora. Tudo na vida da pessoa começa, mas não termina, como se fosse uma gestação Uhum. que é interrompida. Começa, vai tudo bem, chega um período. Muitas mulheres que interrompem a gestação, ali no terceiro, quarto mês, eu já identifiquei isso, que quando nós vamos ter relacionamento, dura 3, 4 meses. Negócios, tudo começa bem. Quando chega nessa fase de 3, 4 meses, aborta, é interrompido. Projetos, sonhos, relacionamentos, tudo vai morrendo, porque ela entregou. É como a pastora Tânia ensina, né? Entrando nessa parte de gravidez que são interrompidas, Jacó, quando ele abençoa Rúben, que é o primeiro filho, se eu não me engano, é Rúben, ele fala que ele foi a primícia da virilidade de Jacó. Então, quando Deus visita, executa o juízo dele sobre os deuses egípcios, sobre os egípcios, ele mata quem? Os primogênitos. A primícia da virilidade dos egípcios, né? Então, assim, geralmente, as pessoas, elas interrompem gravidez do primeiro filho, porque é jovem, consequente. Então, ela entrega a virilidade dela, né, para as trevas. Mas, nesse caso,
Como que a pessoa ela vai ficar livre disso? Eu sirvo no Ministério de Libertação, eu tenho conhecimento pela palavra de Deus que heranças espirituais elas existem. Pela prática nós vemos isso. Nós vemos padrões sendo repetidos em famílias. Então, a lei da herança, ela precisa ser renunciada e desligada. Você, como herdeiro, por exemplo, os seus pais possuem terras, possuem bens. Quando eles faltarem, você não precisa reivindicar isso, porque você é herdeiro. Assim também é no reino espiritual. Muitos cristãos, eles recebem a bênção, eles acreditam na bênção, mas eles não acreditam que existe um legado de maldição. Uhum. Então, resolvendo a lei da herança, como Daniel fez essa oração, reconhecendo que os antepassados dele pecaram contra o Senhor. Esdras, Neemias, tantos outros na Bíblia reconheceram e pediram perdão ao Senhor. E nós temos que resolver a lei da herança. Resolvendo a questão da lei da herança, né, que são as iniquidades praticadas pelos nossos antepassados, aí nós resolvemos a questão da responsabilidade pessoal. Que é o que eu fiz, o que eu tenho, o que eu fiz, o que é mal diante do Senhor. Então, na carta de Tiago está escrito que nós temos que confessar os pecados uns para os outros e orar uns pelos outros para que sejamos curados. A cura é diferente da enfermidade. Quando ele se refere à enfermidade, que tem que pegar o óleo, ungir o enfermo, chama os presbíteros, ele fala de ser sarado. A cura, ela está na alma. A cura é na alma, né? E libertação é no espírito. Então, a pessoa resolve a lei da herança e faz confissão de pecado. E com quem que ela pode orar? A Bíblia diz que a oração do justo pode ir muito em seus efeitos. As pessoas já acham que somente um pastor, somente quem tem uma patente. Só que a maior patente que nós temos, Rafael, é a patente de filhos. Porque Deus, ele já nos deu. Eis que vos dá autoridade para pisar serpentes e escorpiões e dano algum causará. É aí que tá a questão, né? Porque você entender que você é filho é uma coisa. É isso que Satanás está roubando das pessoas, né? Sim, De você entender que você é filho. Quando você entende que você é filho, você entende que quando você chega na casa do pai ou da mãe, você pode abrir a geladeira, você pode pegar sua Coca-Cola, tomar, que ele deitar não na vai cama deles. deitar na cama deles, não vai achar ruim com você. Mas esse sentimento de filho é o que impede as pessoas de, inclusive, entender qual é a sua identidade, né? A gente vê que muita Exatamente. gente um dos maiores problemas que existe hoje no meio cristão é isso. É as pessoas saber quem elas são, o que elas vieram fazer aqui na Terra. E Exatamente. esse espírito de orfandade, né, por elas não serem nutridas espiritualmente na infância, elas se tornam pessoas fracas quando adultas, como você falou aqui agora, né? Elas se tornam pessoas fracas, não conseguem vencer. Vem uma coisa assim, uma situação na vida dela, ela recua. É sempre recuando, sempre para trás, sempre, como você disse no começo aqui também, havendo procrastinação na vida da pessoa, né? Uhum. Ela não entende como filho, não entende como filho, ela não conhece a autoridade que ela tem, né? Isso aí é uma das maiores dificuldades. Isso muitas pessoas relatam aqui no canal também, Cléo. E eu queria que você explicasse pra gente, né? Como que uma pessoa a crise, eu sei que a crise de identidade ela Uhum. tem as consequências, né? Teve um processo por trás para ela ter essa Sim. crise, né? Mas como que ela pode fazer esse caminho de volta e restaurar essa identidade dela? Rafael, uma ótima pergunta. Eu já servia como conselheira quando eu tive a minha última crise de identidade. Por quê? Eu servi, Rafael, como missionária quase 3 anos. Eu vivi em 2 bases missionárias, a última foi a Jocum. Eu fiz uma expedição missionária, onde eu fui para Venezuela, Amazonas e Guiana Inglesa. A gente viveu praticamente dentro do ônibus por quase 40 dias. Então, o que aconteceu ali? Foi uma equipe, nós levamos 4 toneladas de doações. A gente
escalava dentro do ônibus o feijão ia embaixo, as doações em cima, a gente escalava e o ônibus fazia a curva, as doações iam para cima da gente, ele ia para outro lado, e quando a gente acordava, a gente tinha que fazer assim para poder sair. Então, eu tive experiência com Deus de estar no meio da floresta amazônica mesmo, na BR-319, e acontecer a coisa, não tem outra coisa sem você orar. Tem que orar. Tá doente, tem que orar. Não tinha outra coisa para fazer. Então, eu tive uma revelação quando eu estava lendo o livro de Atos, que lá em Atos 4, a igreja ora os Salmos 2, eles entendem, a igreja tem o discernimento do que está acontecendo ali. Estão perseguindo o seu ungido, concede-nos intrepidez para que se opere sinais e maravilhas, para que nós possamos orar no nome de Jesus, as pessoas sejam curadas. Então, o que essa igreja entendeu? Que para manifestar o evangelho, precisava ter sinais, maravilhas e cura. E quando eu li o texto, eu entendi isso. Então, eu não tinha dúvida quem Deus disse que ele era poderoso, que ele fazia milagre. Eu não tinha dúvida do poder de Deus. Porque eu via. Orar por enfermidades graves, a pessoa ser curada. Eu entendi isso. E eu entendia, eu era ousada, porque eu falei, eu vou orar, é câncer, vamos orar. A minha parte é fazer. Se Deus quer curar, isso daí já é responsabilidade dele, o que ele quer fazer. Ele sabe o que é melhor. Então, isso eu não tinha dúvida. Tive experiências profundas com Deus. Só que, Rafael, eu ainda era órfã. Eu me tornei uma ativista religiosa. E depois, quando o Senhor me levou para o ministério da pastora Tânia, no primeiro seminário que eu fui, que é o SILC, é o Seminário Internacional de Libertação e Cura, eu descobri quem Deus era como pai. Na verdade, o meu espírito já estava ficando alerta sobre isso, só que ali, quando ela parafraseou ali Jeremias 1, eu fui curada ali, na questão da paternidade. Só que aconteceu? Passaram-se alguns anos, e eu sempre falando sobre paternidade, porque foi a cura que eu recebi. Eu precisava dessa cura. Mas aí passaram-se, acho que uns 2 anos, mais ou menos, eu tive a primeira crise de identidade. Porque eu tinha dúvida. Eu pensava, a palavra da paternidade pode estar só no intelecto. Mas só que eu ainda sinto sintomas de rejeição e de inferioridade. Quando se tratava de coisas espirituais, eu não tinha medo. Tinha manifestação, possessão demoníaca, eu era a primeira a sair correndo. Porque eu queria pegar. Eu não tinha medo do reino espiritual. Só que quando eu ia trabalhar, quando eu tinha que fazer coisas relacionadas à minha vida financeira, por exemplo, e profissional, eu parecia aquela criança órfã da infância. E eu falava, alguma coisa não está batendo. Tem alguma coisa errada. Porque os frutos de rejeição não tá Deixa eu ligado à perguntar uma identidade. coisa para você. Qual que é a diferença de orfandade e rejeição? Rafael, a orfandade, hoje, é um termo muito usado nas igrejas. Uhum. Mas é a mesma coisa, porque a orfandade espiritual é o espírito de rejeição. E por que eu falo para você que é? Porque na libertação, quando várias vezes eu já presenciei isso, quando nós vamos dar uma ordem de expulsão do espírito de rejeição, dependendo da situação, a pessoa fica possessa. Uhum. Ele é identificado e aí às vezes, tem casos que acaba manifestando. Sim. Perguntei porque em Efésios 2:12 diz assim: naquele tempo estáveis sem Cristo, nós estávamos sem Cristo. Naquele tempo, qual? Sim. Antes de Cristo morrer por nós, antes da obra da cruz. Naquele tempo estávamos sem Cristo, separados da comunidade de Israel, não tendo esperança e sem Deus no mundo, que aqui é o momento onde nós éramos considerados filhos por natureza, mas criaturas separadas de Deus pelo pecado, né? E quando veio o sacrifício de Cristo, nós nos tornamos filhos por adoção, não é isso? Deus nos adotou como filhos. Aquele que recebe, né? Aquele que recebe, isso, bem pontuado, isso mesmo, aquele que recebe.
Porque aí existe essa adoção quando você recebe a Cristo. Antes você era órfão, então Uhum. você recebe a Cristo e você passa a ser filho. Quando você é órfão, você não está debaixo ali da proteção de Deus. Você não está. Quem está em Cristo é complicado. Quem não está em Cristo tá suscetível ao diabo. Isso é claro. Então, quando você se torna filho, você passa a pertencer a Cristo, né? E é por isso que eu perguntei qual que seria a diferença de orfandade. De orfandade, para a gente poder separar, entender essa parte que eu não entendi. De você estar órfãos, orfandade e rejeição. Porque, vamos supor, nós começamos dentro do ventre, né? Falando no ventre da Uhum. mãe. A pessoa, se ela tem um filho fora da aliança de casamento, então aquele filho, ele é bastardo. Sim, tem uma perseguição por uma bastardia espiritual. E também ele é órfão, porque ele não está em Cristo. Seria assim? Porque a Hum, família não está? não, não é assim. É que é assim, Rafael. É, Essa parte eu não entendi, mas vamos lá. essa orfandade, infelizmente, acontece com os filhos. Quando nós vamos atender pessoas, tem uma pergunta assim: você é batizado? Sim. Você tem certeza da salvação? Não. Nós fazemos um mapeamento, isso eu tô falando de filhos de pastores, tô falando de cristãos, tô Sim, falando de sim. crente. Aí é uma crise de identidade, a pessoa não tem A pessoa, identidade dela. porque nós só fazemos libertação para Cristãos. cristão. Quem pode passar por libertação é cristão, não é Uhum, quem é cristão, aquele que está em mim, meu pai limpa, né? uhum, É, a perseguição hoje dos filhos, digamos assim, é que ele cumpriu os princípios espirituais, mas ele não se sente filho. tá. Você entendeu? Uhum, Não é que a pessoa não é, Deus a reconhece. E Deus, ele não depende do nosso sentimento para continuar sendo pai. Mas como ela tem dúvida da identidade dela, se sente rejeitada muitas vezes até por Deus, esse espírito de rejeição que nós falamos, aí né? ela se sente órfã. Ah, Exatamente. entendi. Entendeu? Ela se sente. Ela se sente órfã. Entendi. Não é órfã pela palavra de Deus. Tá. Mas o que eu sofria era a perseguição Isso aí da muita gente orfandade se sente. espiritual. Muita gente sente. Viu? Mas não é para Não é sentir, pra sentir. porque Não é tem pra sentir. uma ferida na identidade. Uhum. E por isso que eu fiquei. Entendi. Agora, imagina, uma pessoa que já estava trabalhando com libertação, eu falei, mas eu tenho sintomas. Não faz sentido. Uhum. Eu ser uma coisa, ter segurança para executar algumas coisas, mas aí quando se trata da minha vida pessoal, eu me sinto inferior. Você não tinha confiança em você? Não Eu tinha me confiança sentia em muito, Deus? muito inferior. Eu me colocava abaixo das pessoas. Ali era uma questão de identidade mesmo. O que que aconteceu, Rafael? Eu recebi 2 convites para ministrar num seminário de cura e libertação. Uhum. Aí me convidaram para falar sobre paternidade. Foi a cura que eu recebi. Então, falar sobre paternidade para mim era fácil. Eu contava meu testemunho, falava da parte teológica, e aí Deus moveu. Uhum. Foi muito forte. Só Uhum. que aquilo, eu ainda falei, Senhor, eu estou como Naamã, porque eu tô com uma armadura, quem vê por fora acha que tá tudo certo, mas tem lepra ainda, tem coisas que não estão curadas. Eu comecei a orar ao Senhor. E Uhum. um dia, passaram-se alguns meses, poucos meses depois, eu fui atender uma pessoa. E quando eu fui atender essa pessoa, era uma mulher muito bonita, uma mulher muito próspera, empresária. Essa mulher tinha tudo que uma mulher desejava, tudo. Uhum. Só que quando ela começou a contar a história dela pra mim, o meu espírito se moveu de íntima compaixão. Falei, meu Deus, que judiação dessa mulher. E no meu íntimo, eu falei, ela tem tudo, mas não tem Sente nada. vazia. Aí Deus falou, mas e você? Por que que você tem dúvida? E aí o Senhor começou a me ministrar, ele me confrontou. E aí ele começou a falar sobre a minha idade, mas e você, que tem
e acha que não tem. E aí ela falava, Deus falando comigo, Deus me curando, me tratando. Eu sei que nesse atendimento nós duas saímos curadas. Ali começou o processo. Quando Deus me tratou, me curou, ele falou, agora você vai ministrar. A mulher chegou lá por causa de um problema, uma crise de identidade muito forte, e ela esqueceu desse problema. Eu não tinha nem como falar desse problema, mas eu falei sobre a paternidade de Deus, sobre identidade. E era choro pra lá, era choro pra cá. Foi muito lindo. A gente foi madrugada, mas a partir desse dia, o meu coração se transformou. Uhum. Eu me tornei outra pessoa. Só que aí a identidade, ela é um processo de construção. Uhum. E eu fui entendendo. Por exemplo, Rafael, uma pessoa que ela é gerada fora da aliança do casamento. Vou falar um pouquinho de fornicação, porque tem gente que não entende e depois vai ficar te mandando um monte de comentário. Sim. Eu vou falar. A fornicação, que é o sexo fora da aliança do casamento, ele traz consequências espirituais no corpo, alma e espírito. Quando nós vamos ler os livros da lei do Antigo Testamento, Deuteronômios 22, por exemplo, lá tem toda a lei acerca da castidade do casamento. Adultério, fornicação, condenação à morte. Tinha que ser apedrejado até que morra. Flagrante adultério e fornicação. Era condenação à morte. Eu não entendia isso, mas Deus estava protegendo o povo. Não tinha o nome de Jesus para poder expulsar. Uhum. O arrependimento ali era através do cordeiro, mas os demônios iam ficar, os espíritos de promiscuidade. E a palavra de Deus, né, as escrituras sagradas se refere ao sexo fora da aliança do casamento como contaminação, impureza, né? E aí, quando nós vamos trazer isso para o Novo Testamento, 1 Coríntios 6 fala acerca do nosso corpo, que é um santuário, que nós somos membros de Cristo, que aquele que peca, peca fora do corpo, mas aquele que fornica, que pratica indecência e imoralidade, ele está pecando contra o corpo. Uhum. Então, ali nós vemos corpo, alma e espírito sendo contaminados por um espírito de promiscuidade. Agora, o nosso corpo, ele é santo. O Espírito Santo, ele habita conosco. Quando uma pessoa entrega o corpo dela para promiscuidade, o Espírito Santo de Deus, ele não vai repartir. Ele não vai habitar no mesmo lugar que o espírito de promiscuidade. Ele precisa se afastar dessa casa. E o lugar que era dele vai ser ocupado por quem? Tem pessoas que sonham, recebem visitação à noite por espírito de promiscuidade. Uhum. Relatos disso. Então, o que acontece? A pessoa está com o corpo, a Escritura Sagrada fala que nós temos que apresentar o nosso corpo irrepreensível, limpo e irrepreensível. E aí uma criança é gerada nesse lugar, num leito de maldição. Em Hebreus 13 está escrito que bendito seja dentre todos o leito do matrimônio sem mácula. O leito é o sexo, o matrimônio é o casamento. Quando uma pessoa é gerada num leito de maldição, onde tem maldição tem demônio, onde tem maldição tem pecado, essa criança ela já nasce com essas perseguições espirituais. O espírito de rejeição, ele já vai se fazer presente ali. O espírito de promiscuidade. Então, essa criança ela já vai nascer com essas perseguições. O Espírito Santo, ele tem o ministério dele na nossa vida, nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Ele que nos leva à obediência, ele é o Espírito prometido, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 8 está escrito que ele testifica no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Mas quando uma pessoa é gerada nessas condições, esse espírito de rejeição, ele já tenta roubar o pertencimento dela da família. Uhum. Então, ele tenta atacar a imagem do pai e da mãe, porque quando essa criança, mesmo ela recebendo amor ou não, ela já começa a ser atacada por esse espírito de rejeição, para que ela tenha dificuldades de chegar ao coração de Deus. E ela já nasce com a identidade dela sendo atacada desde o ventre. Desde o ventre. Mas, voltando à pergunta que você tinha feito, Uhum. eu tive essa crise de identidade, fui curada nesse atendimento,
E aos poucos Deus foi revelando o que é identidade. O que acontece com os cristãos hoje? O que eu mais ouço, né? Eu sei que eu sou filha de Deus, porque tá escrito aqui. Como que eu vou negar a Bíblia? Tá escrito. Uhum. Só que na prática não é o que eu vivo. Eu sou rejeitada, a pessoa começa a relatar. Não sinto. Eu vejo as pessoas sendo batidas com o Espírito Santo, eu vejo as pessoas na igreja. Eu não tenho essa intimidade com Deus. E você sabe que eu vejo pessoas pregando a palavra, pastoreando, com tanta assim, tanta unção, mas mesmo assim você olha, ainda tem alguma coisa ainda ali de rejeição ali na pessoa, essa crise de identidade ainda, eu já vi, sabia? E acontece com muitas pessoas, que é algo que Satanás fica tentando roubar ali, a pessoa luta, Sim, luta, luta e Satanás lutando contra a alma daquela pessoa. Às vezes tem pessoas que estão escutando e às vezes fala assim, poxa, eu vou falar uma coisa para você. Se a pessoa tá no púlpito, se a pessoa é, canta, tá exposta ou não, ela não é diferente de mim, de você não. ou de quem tá em casa aí. A guerra espiritual é a mesma coisa. E muito mais ainda de quem está exposto, de quem está ali, por exemplo, trabalhando com libertação, ou prega a palavra de Deus no altar, ou é um pastor, ou é alguém que está com ali sobre uma liderança, a pressão espiritual em cima daquela pessoa, né, a responsabilidade é muito maior ainda, né? E acaba até prejudicando, às vezes, a pessoa, se ela não tem essa identidade curada, acaba sendo mais difícil ainda, né, Cleo, para essa pessoa, né? Sim, eu passei por isso, né? Que eu pensava, os sintomas, isso, rejeição, inferioridade, o pensamento de escassez é um aprisionamento. Eu achava que era uma coisa muito inconsciente, mas eu achava um desperdício fazer algumas coisas para mim. Só que quando eu ia fazer para os outros, eu queria fazer o melhor. Isso é um aprisionamento de escassez. Então, quando nós entendemos que tudo que Deus criou foi para os filhos, que nós recebemos, Ele morreu para que nós tivéssemos uma vida abundante, que nós podemos desfrutar dessa vida abundante, a gente consegue ser curado até disso na mente, né? Dessa escassez. E a, a chave, Rafael, realmente, assim, da cura da orfandade é a identidade. Porque a libertação é a parte mais fácil. Quando você explica na palavra para a pessoa, olha, os seus pais se divorciaram, você foi gerada dentro da aliança do casamento, mas eles desonraram a aliança do casamento, Deus é testemunha do casamento, essa família acabou. Há um documento na terra. O que é ligado na terra é ligado do céu, o que é desligado da terra é desligado do céu. Quando um divórcio acontece, esses espíritos de rejeição, eles entram na vida dessas crianças. Pessoas adultas sofrem essa perseguição espiritual. Porque é quebrada a aliança, né? Exatamente. Você acha que essa responsabilidade espiritual tá faltando também? Porque os pais, as pessoas querem ter filhos, Uhum, né? Mas às vezes não pensa na responsabilidade nem de criar e nem tem noção do mundo espiritual, da responsabilidade, da autoridade que é dada ao pai ou à mãe uhum, para que cubra aquele filho. Porque ele estando fora de uma cobertura espiritual, aqui, os pais cobrindo. Teto furado exatamente. vai entrar espíritos para poder atacar essa criança, né? Os pais e as mães seria exatamente isso, né? O pai e a mãe Uhum, é cobertura. Então, você não acabou a acredita que família. isso falta um pouquinho de responsabilidade dos pais? Porque ter filho, fazer filho é fácil, né? Sim, Você fazer filho, você ter filho, mas e a parte espiritual, né? E a cobertura espiritual? Será que eu dou conta? Será que a minha vida está em ordem? Será que eu tenho essa. Às vezes não pensa nisso, né? sim. Quem não é filho, quem não é tratado como filho, não sabe o que é ser filho. Aí quando chega na vez dele de ser pai, como não teve essa base, aí não consegue transmitir Nem ensinar, né? esses princípios. Ensinar. E
Deuteronômio 23, no versículo 2, está escrito que nenhum bastardo entrará na Assembleia do Senhor, e nem ainda sua 10ª geração entrará nela. Na libertação, nós fazemos, independente de saber se tem ou não, nós oramos, renunciando a essa bastardia indireta. É um espírito familiar que vai até a 10ª geração. Então, assim, a probabilidade de nós termos essa herança é muito grande. Então, todos nós temos esse tipo de perseguição. Então, a orfandade, esse espírito de rejeição, ele pode entrar por várias portas. Palavras de maldição, rejeição, tentativa de aborto, bastardia, divórcio. Eu fiz um atendimento, Rafael, que foi algo tremendo. Foi um dos atendimentos que enraizou a minha identidade na palavra de Deus. Eu fui atender um caso que a moça, ela falou assim pra mim: Cleo, eu sei que eu sou filha, eu ouço, eu sei que tá escrito, eu sei que tudo isso é promessa, só que não é assim que eu me sinto. E ela começou a contar e começou a chorar. E estava escrito, eu perguntei pra ela, qual é o seu principal problema? Ela, meu principal problema é eu não conseguir ter um relacionamento com Deus. E aí, essa moça não sabia quem era o pai dela, havia um segredo. Ela não sabia que era o pai dela. E aí eu falei, bom, ela já tem a palavra. Eu falei, Jesus, como que eu vou ajudar essa moça? Eu preciso de ajuda. E comecei a interceder. O Senhor trouxe ela até aqui. O Senhor tem resposta para ela. Eu não tenho, mas o Senhor tem. E ela contando a história, eu orando. E aí o Senhor falou para mim, ela não tem o nome na certidão dela. Pergunta para ela. E aí eu perguntei, lógico que ela não conhecia o pai. E aí eu fui pesquisar sobre isso, né? Então tem uma lei que acho que até 98, muitos cartórios colocavam pai desconhecido, não declarado. E aí foi implantada uma lei que tem que deixar o nome do pai em branco, porque eles reconhecem que isso gera constrangimento para a criança. Olha isso, o ímpio protegendo, né? E aí, o que o Senhor me ensinou nessa situação? Ela contando, eu orando, e aí me veio um versículo, o Espírito Santo soprou, Romanos 12, versículo 2 fala, rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos como um sacrifício santo e agradável ao Senhor, que é o vosso culto racional. E aí eu entendi, o Espírito Santo ele começa pelo racional e depois ele começa a mover no espiritual. E aí eu entendi de trazer a palavra primeiro no racional dela. E eu lembrei de Apocalipse 20, onde está escrito que o apóstolo João ele tem uma visão. E ele fala assim, e eu vi os mortos, os grandes e pequenos, e vi os livros, e também vi o livro. Ele fala de vários livros, eu vi os livros e também o livro da vida, e que eles iam ser julgados pelas suas obras. E aí ele menciona novamente os livros. E aí o que eu entendi em relação à identidade? O reino espiritual, como a pastora Tânia ensina, ele é legal e é legal de lei. Tem o advogado, tem o tribunal de acusação, tem o tribunal de defesa, que é Jesus. Jesus, ele é nosso advogado, Satanás é o promotor de acusação. E no reino da luz existem registros. A Bíblia fala sobre os livro da vida, tem o livro das obras. Em Salmo 139 está escrito que ele escreveu todos os nossos dias no livro dele. Ele escreveu e determinou quando nenhum deles havia. Então, tudo o que nós fazemos, quando nós cumprimos princípios espirituais, é registrado. Uma mãe pode esquecer de um filho que ainda mama, mas o Senhor jamais esquecerá de nós. E um pai, Rafael, ele pode negar o nome dele para um filho, ou ele é obrigado a dar por uma investigação de paternidade, mas quando nós cumprimos princípios espirituais, tudo é registrado. E o que acontece hoje com as pessoas? Eu me sinto
Eu não sei se você já ouviu isso, uma pessoa, eu escuto muito. Ah, eu não me sinto filha de Deus, eu não me sinto. Eu sinto, eu não sinto. Elas ficam aprisionadas nas emoções, aprisionadas na alma. E, consequentemente, o espírito também fica aprisionado, né? O espírito está aprisionado, a alma também fica. E ali, o que o Senhor me ensinou sobre isso? A palavra de Deus fala que aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai. Então, quando uma pessoa ela faz uma confissão pública de fé, já está escrito Uhum. ali. Jesus ele já escreve e faz uma promessa. Eu vou confessar Rafael diante do meu Pai, porque ele me confessou diante dos homens. Está registrado Uhum. ali. E depois está escrito, mas santos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos quais não nasceram da vontade da carne, nem da vontade do homem, nem do sangue, mas da vontade de Deus. Tem que crer e receber. É filho, é um princípio espiritual. Cremos e recebemos, é um princípio espiritual. Depois está escrito, mas é aquele que crer e for batizado será salvo. É uma promessa. É uma promessa. E aí, quando nós lemos o texto em Lucas, quando Jesus ele vai se batizar, eu acho muito lindo esse texto. João Batista fala para ele, né? Eu que necessito ser batizado por ti, você que vem a mim, ele fala, basta, é necessário que se cumpra toda a justiça. Eu já ouvi muitas vezes as pessoas, Jesus não tinha pecado, mas ele se batizou para nos dar exemplo. Foi para cumprir a justiça. E algo muito poderoso aconteceu, para que nós pudéssemos saber. A Escritura Sagrada diz que quando ele sobe, o Espírito Santo de Deus aparece como pomba. E vem uma voz e fala, eis o meu filho amado em que eu me comprazo. Quando Jesus se batizou, houve um reconhecimento público da paternidade de Deus. Público. O reconhecimento, não porque ele não sabia, nem porque ele precisava, mas para que nós soubéssemos o que acontece quando nós nos batizamos. Uma pessoa pode ter negado o nome do pai dela numa certidão de nascimento, mas quando ela se batiza, Deus automaticamente passa ele para o nome dela, no cartório do céu. Isso é um princípio espiritual poderoso. Eu entendi isso em relação à identidade. Então, eu entendi que o ministério de Jesus, a pessoa de Jesus foi obediência. Então, se eu estou em obediência, se eu, mesmo pecando, eu corro, me arrependo, confesso, me limpo, e de glória em glória nós vamos vivendo, eu sou filha de Deus, não é sobre o meu sentimento. Foram cumpridos princípios espirituais que estão registrados. Está registrado no céu. E isso não é sentimento, isso é um posicionamento. Quando eu comecei a entender em relação à identidade, e o que é identidade? Nós temos que estudar sobre a pessoa de Cristo. O que Jesus fez? Mas deixa eu fazer uma pergunta. Você viu sinais para que você pudesse acreditar? Porque você falou que entendia, mas você não acreditava, né? Mas você viu algum sinal de Deus na sua vida para você falar, olha, isso aqui mudou e agora eu entendi que eu sou filha. Sim. Foi a palavra, né? Mas assim, quando foi que eu descobri que eu tinha sido curada? Foi quando eu fui trabalhar num evento muito grande. Um evento que tinha, acho que mais de 20 mil pessoas. Tinham muitas pessoas famosas, muitas pessoas que são conhecidas no Brasil inteiro. Uhum. E para mim isso antes era muito desafiador. Era nesse lugar que eu tinha esse gatilho de inferioridade e eu parecia aquela menina órfã que ia para casa das amigas vizinhas ricas. Baixa autoestima. Exatamente. Tudo Não mais. era eu. Uhum. Eu saía muito mal, porque eu falava, essa não sou eu. O que acontece? E aí, quando eu fui para esse evento, eu não senti a menor da necessidade de me apresentar. Eu não tirei foto com ninguém. Eu fiz o meu trabalho e foi muito leve. Eu fiz tudo que tinha que fazer. Quando eu estava indo embora, que eu levei até um... Sabe quando você sente, assim,
até ir pra trás, assim. Eu senti, porque eu estava tão cansada, porque tinha sido muito cansativo. Eu fiquei em pé muito tempo, eu sou fotógrafa, né? E eu fui nesse evento como fotógrafa. E aí, quando eu sentei, eu estava de salto, quando eu sentei, assim, e eu, da minha própria cabeça, não ia vir uma coisa dessa, mas Deus veio. Aí meu Deus, fui curada na minha identidade. E qual foi o sinal, Rafael? Foi os atendimentos. O meu atendimento, aconselhamento com pessoas, mudou. Minha família começou a ser alcançada, minha irmã se converteu, passou por libertação. E Mas assim, o meu interior. Então, isso já não é coisa que. Não tenho mais esses sentimentos. É lógico que nós temos que guardar o nosso coração em todo o Sim. tempo, senão a gente volta para o mesmo É. lugar. Eu perguntei isso porque é, todos nós, eu também passei por um período assim também, Uhum, né? Mas é, quem convence é o Espírito Santo. sim. Porque se a gente pede para ele, é que às vezes a gente fica naquela inércia, né? E não se move, não faz alguma coisa. De você orar, às vezes pode até, a pessoa pode até falar que ora, que pede, que busca, mas o Senhor, ele pode demonstrar isso em forma de várias formas, que Sim, ele faz do jeito que ele quiser, né? No seu caso, ele tocou fundo no teu coração e houve uma transformação. foi. Você descobriu que você era filho, você acreditou, né? Mas, assim, contando o meu testemunho do que eu vivi, é, eu, eu descobri lendo a palavra. Por quê? Porque, por exemplo, às vezes a pessoa está assistindo, nunca não teve um pai que ensinasse ali na palavra. Sempre estive na igreja, fui criado num lar cristão, nasci Uhum, no berço evangélico, né? Sempre estando lá na igreja, participando da escola dominical, tudo bonitinho. Mas no meu lar, no caso, meu pai não era. Ele se desviou depois, né? uhum, Mas minha mãe não. Mas no meu lar, meu pai nunca parou comigo para ler a Bíblia assim, ó. Eu nunca uhum. tive um pai para me ensinar aqui, entendeu? E aí chega naquilo que você falou. Quando a pessoa chega na fase adulta, é que começa a sentir de verdade Sim. aquela falta. Então, quando cheguei na fase adulta e que o Senhor começou a trabalhar na parte ministerial na minha vida, é aí que eu senti falta. Aí que eu senti falta, porque eu falei, Senhor, e agora? Né? Eu não fui ensinado nisso aqui, falta isso, eu não sei. Eu, eu senti essa falta de alguém. Eu falei assim, Senhor. E eu orava, falei, Senhor, o que eu. Ensina para mim o que tu me ensinar. Isso é Ensina, ser filho. ensina para mim o que não me ensinaram, porque eu não sei, eu tô com algo tão grande, mas como que eu vou fazer se eu não me ensinaram isso? Não me ensinaram. E eu falei, aí tem a nossa responsabilidade também de pegar e começar a buscar, né? Sim. E só que para mim ler as escrituras é aí que tá o negócio. Ler as escrituras era algo como se fosse ler um livro, porque daí faltou eu vivi muitos anos, mas não tinha aquela intimidade com o Espírito Santo. Uhum. Não tinha aquela intimidade. Muitos erros, muitas falhas, muitas escolhas, e você sempre vendo aquele Deus como um Deus punitivo. Então, a partir do momento que eu comecei a buscar a Deus e ler as Escrituras, bem aos pouquinhos, aquilo foi transformando meu coração e eu fui entendendo essa questão do Pai. Porque eu acho que também, eu até queria que você comentasse sobre isso. Você não acha que a liderança, às vezes, falta ensinar nas igrejas essa questão da paternidade? Porque às vezes fica muita cobrança, né? Ou seja, quer muito da ovelha, quer muito, quer muito, quer muito da ovelha, mas esquece de ensinar essa questão de ser filho, essa questão da paternidade nas igrejas. Acho que está faltando um pouco isso.
Está faltando, mas é porque é uma igreja que não ensina sobre paternidade porque ela também não teve cura. Essa é uma liderança que ela não teve cura. Por que eu falo isso, Rafael? Porque quando eu comecei a servir como conselheira de libertação, qual que era o foco do atendimento? Paternidade. Porque eu entendi que quando a paternidade de Deus ela é curada, todo o restante, as áreas vão sendo alinhadas. Assim como também a cura na identidade. Tudo se alinha. É. Corpo, alma, espírito, até a questão da escassez. E não se fala na igreja, é que eu tenho que tomar muito cuidado para não expor, né? Mas assim, infelizmente, é uma ferida da igreja, da igreja, e não só a igreja brasileira, porque como igreja brasileira, nós tivemos oportunidade, né, de ir para eu fui para Portugal recentemente, fui para França, tenho conhecido algumas pessoas de fora do Brasil, e nós, como igreja brasileira, eu vou te dizer, nós estamos ano-luz na frente de todas as nações, assim, na maioria, digamos assim, os coreanos também, eles têm uma revelação muito profunda, né? Mas estamos ano-luz, mas o que impede nós, como igreja brasileira, esse rompimento, é essa questão da paternidade. Que Deus ele continua sendo pai, mas pessoas, até mesmo lideranças, elas ainda estão cheias do Espírito Santo, mas com um espírito de rejeição do lado de fora, roubando. A pessoa não flui nem na adoração, né? Sim. No momento de um culto, não entende o que tá fazendo ali, não entende a importância daquilo, não é verdade? Porque até mesmo não é criticando a igreja de Cristo, é porque até para passar uma mensagem para quem está escutando, para antes de você assumir uma liderança, antes de você assumir qualquer coisa, a gente deve olhar para dentro de nós. Será que eu tenho para curar as pessoas? Será que eu sou curado para poder curar as pessoas? Ou eu vou estar ali para causar mais problema para a pessoa, para as pessoas que eu vou estar liderando? Às vezes a gente tem que pensar nisso também, né? Como eu falei no início, né, que o reino espiritual é uma ambiguidade de reinos, né? Então, nós pensamos que no reino da luz, vamos falar do espírito o espírito de adoção, que é o espírito do filho, né? O que ele gera em nós? Obediência, temor do Senhor. Ele tem o ministério dele, mas é o espírito da obediência. Tanto que a Bíblia, muitas vezes ela serve porque os filhos da desobediência. A obediência é parte da identidade. É um posicionamento. Eu me posiciono em obediência, eu sou filha. Não é o meu sentimento, não são as minhas emoções. Eu obedeço. E sabe que é interessante, Rafael? Porque as pessoas, elas acham que elas têm que estar rendidas em obediência. Só que Deus, ele quer que obedece. Uhum. Às vezes a gente não quer obedecer certos comandos que Deus dá. Mas se nós obedecemos, depois nós entendemos e a gente contribui com o propósito dele na nossa vida, né? Um exemplo foi o próprio Jesus Cristo. Quando ele está no Getsemane, a palavra fala que, as escrituras dizem, né, que os anjos têm que ir ali para consolá-lo. E ele fala, se possível, afasta de mim esse cálice. Se possível, olha, se der para passar, passa, mas contudo seja feita a tua vontade. Ele não queria, mas ele estava ali por obediência, né? Então, quando nós somos obedientes, nós somos amados de Deus. Aquele que tem os meus mandamentos e me obedece é o que me ama. Jesus fala isso. Deus não fala ele não fala de sentimento, ele fala de obediência. Aquele que tem os meus mandamentos e me obedece é o que me ama, é o que eu me amo amado de meu Pai. O evangelho, identidade é um posicionamento. Não é sentimento. É uma entrega, né? Exatamente. Você vai para Cristo, você entrega. Você entrega tudo. Você entrega. Você, ó, pelas minhas forças eu não tenho. Pela minha capacidade, eu não tenho como eu me curar, eu não tenho como me recuperar.
eu cometi erros, cometi falhas, a partir de hoje eu entrego tudo. Essa entrega, às vezes, que as pessoas têm dificuldade de fazer, né? E elas pecam, né? Assim, o que que acontece? O cristão, ele peca, ele não consegue rapidamente voltar para o corpo, porque ele fica naquela culpa, tentando se martirizar. Isso. Se martirizar. Só que a palavra de Deus fala que arrependei-vos e convertei-vos. Tem que ter conversão, para que sejam cancelados os vossos pecados. Uhum. Aquele que confessa, em Tiago fala, aquele que confessa o pecado, Deus é fiel e justo para perdoar o pecado e purificar de toda injustiça. É automático. Arrependimento e conversão. Arrependeu, confessou, converteu, automaticamente já está conectado novamente ao Espírito Santo. Mas é que as pessoas Ele não não vai pôr de acreditam, né? banco. É, pôr de banco. O Espírito Tem Santo igreja não, que é assim. ele não vai pôr você de Mas, banco. mas tem pessoas que daí, mesmo acontecendo tudo isso, ele ainda não acredita que ele foi perdoado, né? Sim, Ele não acredita, ele fica, ai, será que eu fui perdoado? Fica aquele pensamento na cabeça, que aquela dúvida, e aí que Satanás vai ali ainda colocando mais sim, coisa ainda, né? Pra dizer que... E aí trava a pessoa fica travada. Eu acredito que só o fato da pessoa, ela perceber que ela errou, ela já entendeu ali. Perceber e falar e pedir perdão, acabou. Ali o próprio Deus já entendeu que ela se arrependeu no coração dela, sim. E né? converter, olha, eu não vou mais fazer, eu tenho vontade de praticar de novo, ou falar demais, mas eu falo, não, eu vou ter que fazer tudo o caminho de volta, tudo de novo. Nós brincamos no ministério que toda vez que a peca acontece alguma coisa, né? A gente tá expulsando o demônio o tempo todo. Então eu falo, meu Deus, só de pensar que eu vou ter que procurar alguém, eu tenho que confessar, eu vou ter que. É melhor não pecar? Não. Porque tem que fazer todo aquele caminho, então vai diminuindo, né? Mas a gente continua pecando. Então, volta e meia, tô ligando para alguém, confessando, e falo, Senhor, eu vou me converter. Espírito Santo, me ajuda. É uma luta diária, porque nós estamos sujeitos a todas as paixões. Isso até Jesus É, voltar. eu recebi uma ligação de um rapaz pedindo ajuda. Porque ele falou que tinha blasfemado contra o Espírito Santo, mas era uma blasfêmia assim, tipo, imitando línguas estranhas, né? E ele falou assim, e um pastor, ele escutou de uma igreja que falou assim, a blasfêmia não tem perdão, né? Exato, não tem perdão. Isso está nas escrituras. Só que, por ele ter imitado as línguas estranhas, num momento assim, de brincadeira ali, ele, do nada, o inimigo pegou ele e falou assim que pronto, não tem salvação mais para ele, que ele blasfemou, e ele tava acabado, ele tava numa situação assim terrível, que ele já tava condenado, que não tinha mais, ele chorava mas será que Deus me perdoou? E tem muita gente assim, com essa dúvida, a questão da blasfêmia. E daí eu falei assim, aí ele falou assim, meu, será que eu fui perdoado? Eu não aguento mais essa culpa e não sei o que e tal. Aí eu falei pra ele assim, irmão, só o fato de você tá se sentindo culpado, você já tá arrependido do que você fez. Não, mas tem que ter alguma coisa. Ele queria que o sol brilhasse, apagasse a lua, virasse ao contrário, pra mostrasse alguma coisa pra ele. Mas não é. Só o fato de você estar se sentindo arrependido já acabou. E a blasfêmia é quando é quando você abandona completamente a fé e acabou, não volta mais. É ali que não tem perdão. Porque como que o Espírito Santo vai convencer uma pessoa? Ele convence do pecado, se você blasfema contra ele, como é que ele vai te convencer? Os fariseus Você falaram não para sai do Jesus, né? Ele pecado. expulsa em nome de Beuzebu. Isso. Ele se refere ao Espírito Santo como Satanás, como Beuzebu, né? Isso é blasfêmia. Então, até eu fazer ele entender que no coração dele já houve o arrependimento, né? E ele confiar, e ele crer, e aquela paz, e Receber, né? receber, e ele já confessou, já orou, ele mesmo falou. Até ele entender isso aí foi uma luta gigante. Isso é um exemplo para
não só estou citando esse exemplo, mas nós estamos falando aqui para pessoas que às vezes estão numa situação assim, né? Sim, Se culpando, né, porque pecou, né? Mas assim, você tem que deixar também, né? tem Deixar que, aquele pecado, tem que tem que se converter. converter, não Não é é só se verdade? arrepender na hora, depois, no dia seguinte, continuar E praticando, se né? converteu, sentiu no coração, confessou, falou, acabou, não tem mais. Satanás com certeza vai ficar acusando. Eu já Sim. cometi erros na minha vida, todos nós cometemos, né? Que às vezes tem um miserável, infeliz enviado do Satanás que ainda vem falar ainda na minha cabeça ainda. E eu falo, tá repreendido em nome de Jesus. Eu já confessei, já deixei, o Senhor já me perdoou e acabou, vamos embora pra frente. Isso daí. Né? Porque Satanás usa às vezes as pessoas, né, para ficar acusando. E ainda eu vou falar ainda, não sei se eu tô falando muito, né, tô te interrompendo muito. Às vezes tem esposa e casal que fica jogando culpa um no outro. Isso aí é inimigo, hein? Pega o passado, às vezes já perdoou, já deixou, aí fica voltando atrás, jogando no marido, né? Ou o marido jogando na esposa. Isso aí o inimigo usa para poder entrar dentro de um casamento. E são princípios espirituais que precisam ser cumpridos, né? Como a gente está É, falando desde o início de identidade. Quando nós sabemos, né, qual é a nossa identidade espiritual, nós começamos a cumprir princípios. E foi o que você falou. É, Deus falou comigo primeiro pela palavra, e aí eu senti a cura. Quando eu fui colocada em situações que eram, digamos assim, um gatilho para que eu sentisse esse sentimento muito forte de inferioridade, de rejeição. Quando o meu espírito ficou alerta para isso, alguns textos que eu comecei a ler fizeram muito sentido. Por exemplo, Hebreus 12 ou 13, 12 ou 13 está escrito assim: E vós, orar pelos vossos pastores, e sede submissos a ele, para que eles cuidem de você com alegria e não gemendo. Ele está falando isso. E não gemendo. uhum. Ele está falando assim: olha, se você for submisso ao seu pastor, ele vai fazer tudo para você de bom grado, ele vai se alegrar, ele vai ter prazer em cuidar de você. Mas se você for rebelde, ele vai gemer, você vai fazer ele sofrer, ele vai ter que dar conta da sua vida, ele tem uma responsabilidade. E lendo assim, alguns textos, o que para mim era um pouco mais desafiador obedecer, começou a se tornar fácil. Por quê? Eu entendi, faz parte da minha identidade. Jesus fez isso. Eu tenho que imitar, eu tenho que seguir os passos dele. Então, quando nós entendemos que nós cumprimos princípios em obediência, mais parecido nós ficamos com Cristo. Eu lembro que muitas vezes eu ouvi assim: nós somos pequenos cristos. Quando nós somos imitadores dele, nós somos mesmo. Porque nós estamos seguindo o exemplo dele. Eu quero ler um texto que está na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 2. No versículo 19 está escrito assim: porque isto é grato que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Olha isso. É Meu agradável Deus. para ele. Aí você fala: isso é um comportamento de obediência? Isso faz parte da identidade. Eu suporto tristeza, eu fico triste, eu sofro injustiça, mas não é por causa da pessoa que é ruim, mas é por causa da minha consciência para com Deus. E aí ele continua: pois que glória há se pecando sendo esbofeteados, por isso os suportais com paciência. Se entretanto, quanto praticais o bem, sois igualmente afligidos e suportais com paciência. Isso é grato ao Senhor. Ou seja, se você é esbofeteado porque você dá um motivo, você suporta com paciência. Mas quando é injusto, você não suporta? Que glória há nisso? Olha só, isso é forte, hein? Aí você É, começa a mudar o comportamento. é, Porque que acontecia, Rafael, quando a palavra de Deus, quando nós entendemos que a nossa obediência e sujeição à palavra, o nosso comportamento ele muda. Por que eu falo isso para você? Quando eu identificava uma pessoa que ela era obstinada, teimosa, manipuladora, eu identificava esse tipo de comportamento, o que eu fazia? Eu me afastava. Porque eu falei: essa pessoa é igual ao problema e eu não quero problema.
Só que aí, depois eu li um texto e fui entendendo que quando eu me afasto, eu abandono uma pessoa, primeiro, Cristo não fez isso comigo. Ele não faria isso comigo. Ele não fez isso comigo. E segundo, quando eu me afasto de uma pessoa, eu estou fechando o coração dela. E aí um dia essa pessoa ela pode se arrepender, ou ela precisa de um conselho, ou ela precisa ser amparada, e eu não tenho mais essa porta aberta. Então isso foi mudando o meu comportamento e foi tratando a minha identidade. E aí no 21 está escrito, porquanto para isto mesmo fosse chamados, olha isso, Deus está falando que nós fomos chamados para isso, sofrer injustiça por causa da nossa consciência para com ele, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguir de seus passos, o qual não cometeu pecado nem dolo, algum se achou em sua boca, pois ele, olha o exemplo, pois ele, quando ultrajado, não revidava com traje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Essa palavra aí é confrontadora, hein? Então, quando eu li isso daí, a minha identidade, Confrontadora. ela foi... O meu comportamento, ele começou. Tá começando. Eu tô melhorando. Então, meu comportamento, ele foi melhorando em relação a isso. Então, eu identificava algum perfil de pessoas, eu me afastava. Eu achava que, não, eu tenho discernimento, eu já vou me afastar. Achava que eu era... eu estava no nível acima, mas eu não entendi que eu estava era no nível abaixo. No nível abaixo. E o que essa palavra está dizendo? Você tem que perder para ganhar. Você tem que estar embaixo para depois Então, né? subir. Mas ninguém quer perder mais, né? Não. Ninguém quer perder mais. Sempre quer sair por cima. Fica... Não, porque eu... Tem gente que me fez mal, eu perdoo, mas quero longe de mim. Não sou obrigado a ficar perto. Porque isso, porque aquilo, porque tem pessoas que são assim, e essas pessoas têm que estar longe. Ixi, tá cheio de. O que mais tem é de corte, assim, no Instagram lá. Você atacando pessoas, né? Mas a nossa guerra não é contra pessoas, né? Nossa guerra não é contra pessoas. Verdade. A pastora Tânia fala algo muito interessante. Ela diz assim: existem dois ministérios, o da intercessão e o da acusação. Qual que você está exercendo? O da acusação é de Satanás. E o de intercessão são dos filhos de Deus. É o de Cristo. Qual ministério você está exercendo? Então, olha aí. É muito forte isso. Mas quando nosso espírito ele está alerta para entender em relação à identidade, quando nós lemos a palavra, ela é descortinada. Deus começa a mostrar os tesouros que estão escondidos na palavra. Nesse mesmo capítulo, no versículo 17, fala assim, olha aqui que ele fala. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano. Na última eleição, que tinha mais gente, era a briga dentro das famílias, dentro da igreja, por causa de política. Sendo que a palavra de Deus fala que nós temos que ser sujeitos a toda instituição humana, quer as autoridades conviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que o praticam bem, porque assim é a vontade de Deus. E aí ele fala assim, que pela prática do bem, faz emudecer a ignorância dos insensatos. É que a maioria não lê a Bíblia, né? Aí fica... Olha só o que a palavra diz, né? Então ele está dizendo, olha, quer falar de mim? Fala com suas atitudes, com as suas obras, com seu bom comportamento. É verdade. Aí no 17 ele fala, tratai todos com honra. Todos. Não tem condicional. Tratai todos com honra. Amai os irmãos. Amar os irmãos é fácil, né? Temei a Deus, honrai ao rei. O que eu entendi lendo essa palavra? Quando eu comecei a ser curada na identidade, e eu sei que isso é um processo até Jesus voltar, a cura na identidade, ela só começou. Ela não terminou. Ela vai continuar até Jesus voltar. Porque nós somos seres imperfeitos, né? Mas o que eu entendi? Ele está falando que nós temos que seguir, Jesus ele deixou o exemplo para seguir, para nós seguirmos os seus passos. Ele diz assim, ó, eu enviei meu filho,
Ele deu bom exemplo. Quando ele era ultrajado, ele não revidava com o traje, ele ficava quieto. Quando maltratado, ele era maltratado, ele não fazia ameaça, mas se entregava a mim. Então, ele não envergonhou meu nome, ele protegeu o evangelho, e a única marca, mancha que pode ter na cruz é o sangue do meu filho. A cruz não pode ter escândalo. A cruz não pode ter mau testemunho. Isso faz parte da nossa identidade. Quando nós entendemos isso, quando nós olhamos para a palavra e começamos a seguir os passos de Jesus, mais parecidos nos tornamos com eles. Ou seja, nós queremos buscar a nossa identidade de filho, queremos os direitos, mas também devemos entender os nossos deveres também, né? Exatamente. Às vezes queremos só os direitos, mas quais são os deveres para você se tornar? Toma, tá bom, entendi que eu sou filho, tá? E agora, seu dever vai ser isso aqui. A palavra aí tá dizendo. Isso mesmo. É aí que mora é aí que muitos não entendem, é isso aí, ó. Porque daí ainda continua, se não entende, aí o senhor vai falar assim, peraí, esse aí não é filho, não. Mas ele só pensa que é, mas não é, né? E a Bíblia, ela é maravilhosa, ela é o nosso manual. Jesus, ele fala assim, como que você vai conhecer a árvore? É pelo Pelos frutos. fruto. Não tem como uma árvore, se a árvore ela é ruim, ela não vai produzir frutos bons. Então, nós temos o discernimento pelos frutos que a árvore ela está apresentando. E é como se fosse uma matemática. Nós conseguimos discernir isso. Que o espírito da desobediência, o espírito de rejeição, essa perseguição para essa orfandade é o quê? É uma pessoa que é filha de Deus, de um pai, de uma paternidade perfeita, mas ela não vive como filho, porque ela se sente e se comporta como órfão. Uhum. Ela se comporta. É um comportamento de órfão, porque ela não consegue desfrutar dessa paternidade. Então, ela vai ter problemas quando mulher, né? Fazendo um panorama geral. Ela vai ter um comportamento, assim, explosivo, ela vai ter dificuldade de submissão ao marido, Aí chega a ponto de não ser convertido também, né? lideranças, pastores. Então, toda pessoa que exerce um tipo de autoridade sobre a vida dessa pessoa, ela tem dificuldade de submeter. Uhum. E aí a gente vê esse comportamento de rebeldia. Tá sempre envolvida nas rebeliões. E onde tem rebelião, tem um espírito de feitiçaria. Infelizmente, isso está acontecendo muito dentro da igreja. E essas pessoas, elas se atraem. Vou dar um exemplo. Jefité, a Escritura Sagrada diz que Jefité, ele era um homem valente, porém filho de uma prostituta. Quando os irmãos dele falam para ele, olha, você não vai herdar conosco, porque você é filho de outra mulher. Ele foi gerado fora da aliança do casamento. Ele foge. Ele foge. Quando ele foge, as escrituras sagradas dizem que homens vis. Então, quando nós observamos o nosso comportamento, olha, eu tenho dificuldade de submissão, eu não aceito, eu sou teimoso, são características de uma pessoa que tem uma identidade ferida, que teve uma identidade atacada. Então, ela precisa fechar essas portas, passar por libertação. O que eu estava dizendo anteriormente, eu não terminei. A libertação, Rafael, é a parte mais fácil. Por quê? Nós identificamos as portas, nós expulsamos, a libertação acontece automaticamente, porque Satanás ele se sujeita ao nome de Jesus. Então, a gente expulsa, ele vai sair. Só que a pessoa viveu, pensou, andou daquela forma uma vida inteira. É um padrão de pensamento e de comportamento. E ali, para ela poder ter essa renovação na mente dela, ser transformada pela renovação da mente, é só através da palavra. Só que, infelizmente, as pessoas, elas não querem. Elas querem pegar vídeos prontos de 2, 3 minutos e achar que Eu nasci é de novo. atalho. Nossa, isso aí é tão sério, né? Isso que você tá falando, porque
Você aceitar a Cristo, você crer nele, é uma parte do processo. Porque o próprio Jesus vai falar, aquele que não nascer de novo, nós precisamos nascer de novo, né? Aquele que é nascido da carne, do Espírito. Que é o processo de nascer de novo. O processo de nascer de novo envolve a mudança de mentalidade, mudança de rota. Eu estava indo por aqui, eu estava pecando por aqui. Agora que eu conheci a Cristo, eu vou mudar de pensamento, eu vou mudar de direção. Então, esse é o processo de nascer de novo. Só que aí a pessoa não entende esse processo, né? E é nesse processo que você vai recebendo o Espírito Santo. Sim, exatamente. E tem um texto também que eu li que fez muita diferença para mim, tá na carta aos Hebreus, no capítulo 12, onde Deus ele fala assim que e vocês têm os vossos pais segundo a carne, vocês obedeciam e os honravam, eram sujeitos a ele, nós devemos muito mais submissão ao nosso Pai do céu. E ele fala que ele corrige e açoita todo aquele que ele recebe como filho. E ele faz Né? ele admoesta, né? Olha, quando vocês for reprovado pelo Senhor, não desmaieis o vosso coração. Não desmaie o vosso coração, mas você seja perseverante na correção. Se necessário, ele vai açoitar e vai corrigir. Mas aí ele fala assim, mas se estáis sem correção, sois bastardos. Quando nós rejeitamos a correção de Deus, nós Somos perdemos filhos. a liderança dele sobre a nossa vida. E um caso que eu trago no meu curso é a pessoa de Saul. Saul, ele foi escolhido por Deus, ele se achava pequeno aos seus próprios olhos. Ele foi mudado em outro homem, Deus mudou ele em outro homem, e ele foi cheio do Espírito de Deus. O Espírito de Deus entrou nele. Só que Saul, ele começou a temer aos homens. Ele não tinha mais temor a Deus. Ele começou a temer os homens, e ali criou uma estrutura de orgulho. Deus usou o profeta Samuel para corrigir ele a primeira vez. Ele não se arrependeu. Aí depois ele tomou a segunda advertência, tomou a terceira advertência, e na terceira advertência ele fala, olha, acabou para você, Deus escolheu outro melhor que você, o seu reino foi rasgado e foi entregue a outro melhor do que você. A sua descendência não vai herdar o reinado, acabou para você. E o que ele fala para o profeta? Sobe comigo para me honrar diante do meu povo. Ele queria ficar bem diante dos homens. Ele rejeitou a correção do Senhor. Depois ele matou mais de 70 sacerdotes. Meu Deus. E se matou. O orgulho dele foi tão grande, maior, de tudo aquilo que Deus tinha preparado, planejado para ele, que ele falou, pela espada do inimigo, eu não morro, eu prefiro me matar. E se lança contra a própria espada. Ele rejeitou a correção do Senhor. Então, como filhos, quando nós rejeitamos a correção do Senhor, nós nos tornamos bastardos. E essa liderança da paternidade de Deus, do Espírito Santo que está sobre a nossa vida, ele se afasta, porque começa a ser governado por espíritos malignos. O Espírito de Deus se retirou de Saul, e quem que foi? Foi um espírito atormentador. Sim. Que foi enviado. Davi também pecou. Isso. E o pecado de Davi, a princípio, o pecado de Saul foi desobediência. O de Davi foi assassinato. Só que ele se arrependeu. Ele eternizou o arrependimento dele no Salmo 51. Ele reconheceu a presença de Deus. Ele não retira de mim o seu espírito, me devolve a alegria da salvação. Pequei contra ti, somente contra ti eu pequei. Ele se arrepende, e quando ele se arrepende, ele se reconecta novamente com Deus. O arrependimento de Davi reconecta a sua descendência às promessas de Deus. Reconecta. Davi, ele foi uma pessoa que ele respeitou a autoridade. Ele precisou fugir de uma autoridade abusiva, porque Saul queria matar, ele era o rei de Israel, ele fugia.
Davi, ele não pecou contra Saul em nenhum momento. Deus entregou Saul na mão dele e ele não fez nada contra Saul. Isso faz parte da identidade nossa como filho. Por quê? Porque nós, como ovelhas, nós temos pastores. E uma autoridade, ela pode ser abusiva. E nós devemos fugir de autoridades abusivas para não pecar. A palavra de Deus diz que quando duas pessoas não estão andando em comum acordo, é melhor que se separe. Porque você vai pecar se você continuar. Se a visão está diferente, se você discorda firmemente, se separa, mas não peque contra a autoridade, não peque contra um pastor. Se você está sujeito a uma autoridade que ela está desalinhada com Deus, você se separa dela. É verdade. Então, quando nós Simples. aceitamos, né, essa correção, que foi o caso de Davi, quando Absalão tenta usurpar o trono de Davi, ele foge com o povo, com os valentes, e vem Simei, que é um homem que é da casa de Saul. E ele começa a espraguejar Davi e cuspir. Os valentes falam assim, quem é esse cão? Para falar assim contra o rei. Só uma palavra nós vamos lá e arrancamos a cabeça dele. Só que Davi, ele sabia que aquilo fazia parte do que Deus tinha falado através do profeta Natã. Eu te perdoei, mas a espada não vai se apertar da sua casa. Ele sabia o que estava acontecendo ali, porque ele falou, da sua casa eu vou suscitar alguém que faça a luz do sol que você fez escondido. Absalão pegou as concubinas, colocou numa tenda e subiu na cama dele com as concubinas dele à luz do sol. Mas o que ele fez? Ele falou, deixa ele. Se foi Deus que me mandou ele me amaldiçoar, deixa ele que amaldiçoe. Ele sabia que aquilo fazia parte da correção, da consequência, na verdade, do pecado. Ele simplesmente recebeu. Ele não contestou. E o reinado dele foi restituído. Deus visitou a iniquidade, não tinha o nome de Jesus para ele se arrepender, para anular ali a maldição do derramamento de sangue. Mas o que ele fez? Ele aceitou a correção. Como filhos, nós temos que aceitar a correção do Senhor. E às vezes a correção do Senhor, ela vem através de um pastor, vem através de um líder, vem através de uma esposa, de um marido, de um chefe. Nós apenas aceitamos a correção. Porque quando nós aceitamos essa correção, nós estamos debaixo da paternidade de Deus, sendo governado por ela e reconectada, se houve pecado. Então, isso faz parte da nossa identidade. São comportamentos que firmam a nossa identidade em Deus. Olha aí que importante, né? É o que eu falei, né? A gente receber tem os nossos direitos e os deveres também, não pode esquecer, que são muitos, não? Sim. Muitos deveres. E às vezes, se não cumpridos, podemos perder, inclusive, a nossa salvação. Sim. Não é verdade? Sim. Mas esse processo aqui, ele é bem complexo, né? De você pegar uma pessoa que precisa reconhecer ali que tem o espírito de orfandade, que tem rejeição, que sente que não consegue romper, né? Que tem ali passando por guerras espirituais. Você pegar uma pessoa para você discipular aquela pessoa, passar pelo processo de libertação, fazer com que ela entenda, aí é um processo que tem que fazer. E você faz isso, né? Você atende pessoas fazendo isso. Ou é no curso. No curso que você tem? Sim, no curso. Aí no curso é um processo. No curso tem as aulas gravadas e tem os encontros ao vivo. Os encontros ao vivo são limitados, mas as pessoas elas têm acesso, né? Se ela tem alguma dúvida, ela manda mensagem, tem um contato do curso, ela entra e ali ela tira dúvidas. E o processo ele precisa ser completo, né? Às vezes a pessoa precisa de atendimento. Muitas orações elas são feitas. Eu envio as pessoas algumas foram para o Silk, mas umas eu oriento a assistir os vídeos, se a pessoa não pode, se ela mora em outro país, por exemplo. Então, ela faz todo o processo online, né? Então, mas tudo tem que fechar as portas. E é um processo. É uma construção. A nossa identidade é um processo de construção. Não é no automático. Muito bom. Então, tem que passar
Olha aqui, não é em qualquer. É difícil encontrar um curso que vai ser tão completo assim dessa forma, né? A Bíblia tem, né? A Bíblia fala, a Bíblia ela nos orienta, mas a gente tem que tirar esse preconceito de querer buscar ajuda, porque a ajuda, às vezes Deus usa pessoas para nos ajudar também, né? Sim, E Deus te deu uma revelação extraordinária aí, porque você viveu isso. sim, O importante, mais do que você falar, né? Existiu um, um- um teólogo aí que me criticou acerca da a libertação, mas aí você chega para a pessoa nunca viveu nada. Nunca, não tem nada de experiência para passar, sabe muito bem da Bíblia, mas alguém que viveu, que passou por isso, que entende das Escrituras e hoje tem o coração para ensinar, isso é uma pérola muito preciosa que a gente precisa, a gente tem que agarrar e ir para cima mesmo, né? a pastora Tânia, eu vi ela falar isso uma vez, ela fala isso em um dos vídeos dela do YouTube. E eu nunca esqueci. Ela disse assim: sabe qual era a diferença dos doutores da lei para Simeão? Ela faz essa pergunta. A diferença é que os doutores da lei tinham a palavra, eles eram doutor, sabiam tudo sobre Jesus. Eles sabiam, eles estudaram e eles sabiam sobre Jesus. Só que quando Jesus apareceu, eles não reconheceram, eles não tiveram discernimento espiritual. Aí, ó. Enquanto um homem simples do povo estava lá dentro da sua casa e falou: vai lá que você vai conhecer o Salvador, o Messias. Vai lá. Ele foi lá, reconheceu, recebeu a revelação, pegou o Messias no colo e falou: agora o senhor pode me levar, porque os meus olhos viram a salvação. Muitas pessoas têm a letra, mas não têm o discernimento espiritual, não Tem têm a discernimento. revelação. É verdade. E às vezes ignora a experiência, né? Sim, É, a experiência não é pecado não, hein, gente? Experiência não é doutrina, mas é, nós pegamos a experiência, vamos na palavra e com a direção do Espírito Santo você montou esse curso aí. E como que faz para ter acesso, Cleo? É no seu Instagram? isso. No meu Instagram tem um link que vai direto para o contato do WhatsApp do curso. A pessoa, Certo. ela clica nesse link, ela vai direto para esse contato. Seu Instagram é Cleo Araújo Sou Filha. Isso. Sim, Cleo Araújo Sou Filha. sou Já. filha, até mudei. Falaram, Até no nome nossa, aqui do falaram, Instagram. nossa, não ficou legal. Falei, sim, ficou sim. Ficou sim. Não vou mudar. Cleo Araújo, ministra de Libertação. Quem quiser aí acessar o Instagram da Cleo, está na descrição do vídeo, tá bom? É só você clicar no link aí, você já cai direto lá e na bio tem o seu curso. Sim, ela Vai pro clica na Instagram, bio, ela já recebe as informações. vai recebendo as informações. Isso. Muito bem. Você quer acrescentar alguma coisa nesse assunto? Já finalizou. Eu só vou acrescentar um versículo bíblico, que isso eu creio que alguém ouvindo nesse versículo, o Espírito, né, Deus vai agir. Mas em relação à procrastinação, Uhum. Rafael, eu ouvi até agora, tem explicação científica sobre isso, e fala que a procrastinação não é preguiça. Eu vi um médico falando, a procrastinação é um medo. A pessoa ela tem um medo e esse medo de não conseguir as coisas. E como eu tinha te dito, um dos sintomas da orfandade, né? Da orfandade espiritual é a procrastinação. E a procrastinação, Rafael, é, não é a pessoa ela ter dificuldade de começar e termina, ela termina. Isso não é procrastinação. Procrastinação é fazer várias coisas ao mesmo tempo, começar vários cursos, várias faculdades, projetos, começa muito animado, muitas vezes por impulso, depois não Não termina. termina. Então, Entendi. isso é relacionado, isso que eu estou especificamente falando. E um dia, na carta de Tiago, no versículo 5, eu orando ao Senhor pedindo a resposta, a explicação bíblica para isso. E eu encontrei nessa palavra: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, nada lhes impropera e ser-lhe-á concedida.
Versículo 6. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. As ondas do mar, elas não decidem para onde elas vão. Elas vão onde o vento as leva. Uhum. Não suponha esse tal homem que alcançará do Senhor coisa alguma. Aí vem a chave. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. A pessoa que ela tem uma identidade ferida, que ela não consegue ter desfrutar da paternidade de Deus, ela tem dúvida na identidade dela, ela é inconstante. E ela tem um ânimo dobre, animada e desanimada. Uhum. A fé dela, ela é constante atacada. Então, ela procrastina as coisas. Ela começa e esse medo já paralisa. Então, ela começa a fazer as coisas e ela não termina. Ela tem medo até de começar. Eu vivi muito isso. Eu ia começar, como fotógrafa mesmo, eu ia fazer portfólio. Aquele sentimento de medo já me invadia. E eu pensava, eu estou fazendo algo muito bonito, de qualidade, mas é como se eu fosse invisível. Então, eu já começava a fazer as coisas com medo. Uhum. Então, eu era muito roubada nisso. Então, se você quer cura da procrastinação, quando eu me refiro a ministérios, projetos, mesmo que a gente faça com dificuldade, mas que tenha essa constância, ela precisa tratar a fé, ela precisa ser constante, ela não pode ter dúvida, não pode fazer orações duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar. E o apóstolo Paulo disse que nós cremos, nos movemos por aquilo que cremos, não por aquilo que vemos. É verdade. Então, a nossa fé ela tem que estar fortalecida para vencer a procrastinação. É isso mesmo. E essa é a palavra do Senhor para nós hoje. Cléo, eu queria agradecer aqui sua presença por vir aqui trazer esse conhecimento maravilhoso aqui no Crente Podcast. Muito obrigado mesmo. E espero aqui, ó. Você é conselheira do Ministério da Pastora Tânia Teresa. Sim. E eu quero ela aqui também, no podcast. Eu sei que você é amiga dela. Dá umas cutucadas nela Sou lá pra ela. discípula. Dá umas cutucadinhas nela lá pra ela vir aqui. Vou mostrar esse vídeo para ela. Mostra esse vídeo pra ela, é. Mas muito obrigado, viu? Eu que Muito agradeço a obrigado. oportunidade Eu sei que há de muitos você. assuntos que a gente pode falar, mas a gente pode pegar algum aqui, você que assistiu aí, diga nos comentários qual assunto que mais falou com você, de repente a gente pode destrinchar um pouco mais, né, em Sim. alguma área. E muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Deus abençoe você e que o Senhor faça prosperar, né? Toda palavra que tem sido ministrada aqui, compartilhada, que o Senhor faça prosperar para que ela crie raiz, né? Quem está ouvindo e possa dar frutos, né? Principalmente. Dá frutos. É verdade. Cleo, tá aqui a nossa caixinha. Tira um versículo pra gente. Pode ler, não, pode ler você. Ah, tá. Isso. Não tenha Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo 54, versículo 4. Não tenha medo, você não sofrerá vergonha. Não tema o constrangimento, você não será humilhada. Você esquecerá a vergonha da sua juventude e não se lembrará mais da humilhação de sua viuvez. Forte. Forte. Esses aí que estão em Cristo Jesus, né? Entendeu e passou pelo processo de conversão, entendeu que foi filho, entendeu a obra da cruz. A gente não precisa ter medo, né? Não. Cleo, eu queria que você fizesse uma oração pra gente encerrar. Amém. Amém? Amém. Pai, nós te damos graça por Obrigado, esse Deus. tempo, pela tua palavra. Sim, Jesus. E nós oramos, Pai, para que essa palavra alcance todos os corações que precisam dessa palavra. Que as pessoas que se identificarem, Senhor, naquilo que foi falado aqui, que o Senhor dê um espírito alerta para que elas possam buscar respostas na Bíblia, buscar respostas em lugares onde elas possam serem cuidadas, amadas, como o Senhor faria, como Jesus
faz conosco, Pai. Nossa, Jesus. Que essa identidade seja restaurada, Pai. Que o Senhor venha trazer libertação para todas as pessoas que ouvirem, Senhor, esse vídeo, essa palavra, e peço, Pai, que a tua presença permaneça aqui com Rafael, nesse lugar, Pai, que esse lugar seja marcado, Senhor, marcado pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, Pai, que o Senhor venha proteger, Senhor, guiar todos os caminhos dele, Pai, que só venham aqui pessoas comprometidas com a tua palavra, Pai, pessoas que entendem a importância de proteger o teu evangelho, proteger a cruz, Senhor, como nós falamos aqui hoje, que a cruz não pode ter escândalos, Pai, e que esse lugar, o Senhor venha trazer as pessoas que possam ministrar aos seus filhos, o que essa palavra chegue, onde talvez nós nunca pisaremos, Pai, para honra e louvor do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Cléo, muito obrigado. Você que ficou até o final aqui, todas as informações estão na descrição do vídeo. Não se esqueça que aparece aqui do nosso lado, desse lado aqui, o nosso WhatsApp para você enviar o seu testemunho e participar aqui do Crente Podcast. Também o nosso canal do WhatsApp, tá uma bênção lá. Nós enviamos todas as informações sobre o canal, tudo que acontece aqui você recebe lá. Então, se inscreve no canal do WhatsApp, tá bom? Tem na descrição do vídeo também. Preciso passar mais recados para vocês. Você que quer fazer uma doação para a construção do hospital na Nigéria, eu preciso falar sobre isso. Vocês sabem que nós participamos dessa construção lá na Nigéria, desse grande hospital, que ainda não tem um nome, né? Vai ser dado o nome ainda, mas precisamos de equipamento. Nós fizemos uma vaquinha junto com a pastora Ola Jumoqué, que é lá do Rio de Janeiro. Então, você clicando na descrição, lá em mais informações, tem lá o link da vaquinha, tá? Eles precisam de 2 milhões de reais para poder terminar aquele hospital e comprar os equipamentos. Tá faltando os equipamentos, tá? Os médicos, parece que existe já alguns brasileiros para estarem lá. Então, que você que quer participar dessa obra missionária e doar qualquer valor para a construção desse hospital, para a construção não, a construção já fez, falta só os equipamentos. Então, entre nessa vaquinha lá, você conhece, se você quiser saber mais informações, você pode entrar em contato conosco, tá bom? O link da vaquinha, todo o valor vai direto para a igreja da pastora Ola Jumoqué, que está construindo o hospital lá, tá bom? Hospital são 3 andares, primeiro andar, segundo de atendimento, terceiro é uma igreja que está sendo construída lá, tá bom? Uma cidade onde não há hospital, onde as pessoas não têm atendimento médico, eles terão, e graças à ajuda de muitos de vocês que ajudaram, conseguiram levantar esse prédio, mas ainda há necessidade de 2 milhões para os equipamentos, porque não tem como atender sem equipamento, né? Então, se você quiser participar doando, o link está na descrição, tá bom? E se você quiser saber mais informações sobre o hospital, também pode entrar no nosso WhatsApp, pode nos chamar lá no WhatsApp. O número fica aqui na tela, aqui, no cantinho do vídeo, tá bom? E também, que mais informação? Tem também, gente, não esquece que nós temos 3 canais, tá? Agora é o Crente Podcast, o Crente a Bíblia, onde você que gosta de aprender sobre a Bíblia, lá temos os professores que estão dando aulas lá, falando sobre assuntos da Bíblia. E o programa Nova Mulher agora, que é separado, não está mais aqui neste canal, está em outro canal, programa Nova Mulher. Lá a mulherada fala de Jesus, conta testemunho, conta bênção, né? Tem vários assuntos bons lá. Temos a minha esposa que tá lá, tem a Cleidinha também tá lá também, fazendo vídeo lá. E tem a Lucimar também, que já gravou alguns vídeos lá. Então se inscreva lá, tá crescendo, tá uma benção. E só isso que mais acabou. Rede Crescer, tá. No link aí que você vai acessar, lá em mais informações, você consegue entrar também no grupo da Rede Crescer, onde você participa de leituras bíblicas diárias, todos os dias de manhã e também à tarde, em alguns dias, você
ler a Bíblia junto com os irmãos que estão lá no grupo. Então a Rede Crescer promove, né, tem essa parceria aí com o Crente Podcast, a Rede Crescer, e para você acessar é fácil. Também na descrição do vídeo, lá no linkinho lá, mais informações, clica lá, abre lá, já cai lá. E outra coisa, tem um botão aqui embaixo, inscrever-se, se você quiser apertar aí, vai ajudar nós, amém? Gente, muito obrigado, e eu espero você até o próximo episódio. Até lá, Deus abençoe.